Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec. No vídeo de hoje nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais sobre Git e GitHub, duas ferramentas importantíssimas na vida de qualquer programador e que com certeza você vai utilizar durante a sua jornada nessa profissão. Esse vídeo ele vai ser separado em duas partes, tanto a parte teórica quanto a parte prática, vai ser nesse mesmo vídeo, mas a gente vai trabalhar essas duas vertentes. Então, além da parte teórica, onde a gente vai entender o que é Git e entender alguns dos comandos Git, nós vamos também colocar em prática esses comandos. Nós vamos realizar alguns testes aqui e efetivamente entender na prática qual a funcionalidade de cada um dos comandos do Git. E vamos estar armazenando tudo dentro de um repositório dentro do GitHub. Mas antes de iniciarmos essa parte prática, vamos iniciar com a parte teórica, com a principal pergunta, que seria: o que é Git e o que é GitHub? Vamos iniciar aqui pelo Git. O Git nada mais é do que um sistema de controle de versão. É com ele em que nós conseguimos estar gerenciando as versões de algum projeto ou repositório. E dentro do Git, o Git propriamente dito, ele nos disponibiliza alguns comandos. E através desses comandos a gente tem algumas funcionalidades. Eu vou passar aqui por alguma delas e nós mais para frente já vamos estar realizando na prática a usabilidade de cada uma, beleza? Então, alguns dos comandos Git nos permitem a interação com o histórico. Então, quando a gente tem um projeto, geralmente nós temos diversas versões desse projeto. Isso porque, de acordo com o que o projeto é colocado em produção, surgem melhorias a serem realizadas. Então, a gente acaba mudando a versão e explorando versões novas. Então, a gente tem a primeira versão onde nós tínhamos apenas o CRUD, a segunda versão a gente implementou ali um sistema de login e assim por diante. E com o Git a gente consegue ter uma rastreabilidade dessas versões. Então a gente consegue voltar para versões anteriores e voltar para versões mais recentes e assim por diante. Então digamos que eu tenho um projeto e ele tem 3 versões, por exemplo. Eu estou desenvolvendo a 4ª versão. Quando eu lanço a 4ª versão, se por um acaso aquela 4ª versão, depois que eu lancei ela, eu descubro que ela tem algum problema, com o Git eu consigo voltar para a 3ª versão sem nenhum tipo de problema, de forma fácil. Eu consigo também clonar algum repositório. Então, digamos que o meu repositório, o meu código, ele está guardado em algum local, está armazenado em algum local, eu consigo clonar no meu computador. Isso é uma forma muito mais fácil de se trabalhar com o código, porque digamos que eu tenha várias pessoas trabalhando em computadores diferentes. O código em si ele vai estar guardado no mesmo local. E será essa forma de clonagem torna mais simples eu pegar esse código e colocar na minha máquina para que eu possa efetivamente começar a programar. E através de um código Git a gente consegue estar realizando esse clone. Nós conseguimos criar branches, nós vamos entender mais pra frente o que seria uma branch, mas ela basicamente nos auxilia a trabalhar em equipe, que é uma coisa que a gente faz muito quando estamos trabalhando numa empresa formal. Nós realizamos ali o trabalho em conjunto, em que eu estou desenvolvendo alguma questão dentro de um código e outro desenvolvedor está utilizando o mesmo código para desenvolver alguma outra função. Nós temos o commit, que seria o salvar as alterações, nós vamos verificar isso também. O merge, que seria quando a gente junta 2 códigos, então como eu conversei agora há pouco com vocês. Temos a criação de branches. 2 programadores podem estar trabalhando no mesmo código ao mesmo tempo. Em algum momento a gente vai ter que juntar esses códigos para de alguma forma alinhá-los de maneira que a gente não perca as modificações do desenvolvedor 1 e não perca as modificações do desenvolvedor 2. Esse processo é chamado de merge. Temos a comparação de alterações entre versões. Então, da mesma forma que a gente consegue ter interação com o histórico, a gente consegue também realizar comparações entre versões. Então, se a gente tem a versão 2 e a versão 3, nós conseguimos comparar para verificar o que foi alterado, o que foi modificado, o que foi adicionado ou removido entre essas duas versões. E temos diversas outras funcionalidades no Git, mas essas são as principais e com certeza são essas que você mais vai realizar dentro do seu serviço, seja num serviço formal ou num projeto próprio, mas geralmente você vai utilizar num serviço formal em que o projeto é maior e existem mais pessoas trabalhando tudo junto, beleza? O GitHub, ele é um local apenas onde é armazenado os códigos que foram versionados dentro do Git. Então, relembra que eu falei da clonagem do repositório? A gente clona um repositório que está armazenado em algum local. Nesse caso, nesse exemplo que nós vamos utilizar aqui, esse código vai estar sendo armazenado dentro do GitHub. Eu digo que nesse momento vai estar armazenado dentro do GitHub porque existem diversos outros locais onde você pode armazenar esses códigos versionados.
versionados. Isso depende de empresa para empresa, mas o objetivo desses softwares é o mesmo: armazenar os códigos versionados para que eles fiquem guardados em algum local e não tenha perigo de se perder, por assim dizer, beleza? Então é basicamente essa a funcionalidade do Git e do GitHub. Para você dar continuidade às aulas aqui comigo, nesse vídeo aqui, você precisa primeiro criar uma conta aqui no GitHub, porque nós vamos criar um repositório e vamos estar manuseando ele através do Git. Então você vai basicamente entrar aqui no site do GitHub, vir em Sign In e vai colocar aqui, Sign In não, vai vir em Sign Up, e você vai criar a sua conta, colocar o seu e-mail e assim por diante. Coloca o e-mail que você relembra, porque quando a gente for criar as configurações dentro do Git, nós precisamos criar essas configurações utilizando o mesmo e-mail que está aqui dentro do GitHub. O GitHub, além de armazenar códigos, ele também serve como um currículo para programadores que estão iniciando e programadores que já estão há um tempo no mercado de trabalho, porque é nele que você vai colocar os seus projetos. Então você pode colocar portfólio, projetos, testes que você criou, e a partir desses projetos guardados dentro do GitHub, você pode estar divulgando o link do seu GitHub e os recrutadores podem estar verificando o que você já desenvolveu, quais são as suas habilidades e assim por diante. Então é muito interessante que você, como programador iniciante, tenha um GitHub e utilize dessa forma. Crie diversos projetos testes, diversos desenvolvimentos, utilizando todos os conhecimentos que você tem até o momento, e coloque dentro do seu GitHub para que mais pessoas possam visualizar, beleza? Então é interessantíssimo que você crie essa conta no GitHub e, além dessa aula aqui, continue utilizando desta maneira que acabei de repassar. Você precisa também instalar o Git para que, propriamente dito, a gente consiga estar executando todos os comandos Git. Você pode estar baixando em qualquer sistema operacional. No meu caso, eu vou instalar o Windows, então você clica aqui, coloca basicamente 32 bits ou 64 bits e você instala sem problema nenhum na sua máquina. É um processo bem rápido e prático de ser realizado. Após você ter feito a instalação do seu GitHub, você vai perceber que daí agora você vai poder fazer o seguinte. Deixa eu só excluir essas duas pastas aqui. Você vai conseguir criar uma nova pasta, por exemplo. Eu vou colocar aqui teste Git. E ao abrir essa pasta e colocar o botão direito, mostrar mais opções, você vai ter essas duas opções aqui. O OpenGit Here e o OpenGit Bash Here. Nós vamos utilizar o OpenGit Bash Here, onde a gente consegue abrir o terminal do Git. E é nesse terminal em que a gente vai realizar todos os nossos comandos. Então, a partir do momento que você já criou a sua conta no GitHub e já instalou o Git na sua máquina, você pode estar prosseguindo comigo aqui. O que nós vamos fazer agora é o seguinte: você vai criar então essa nova pastinha, cria aí na sua área de trabalho. Ela vai representar como se fosse o nosso repositório. É como se dentro dessa pasta nós tivéssemos um projeto enorme, um projeto que nós estamos desenvolvendo e assim por diante. Nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com exemplos mais simples, só para a gente entender essa questão de versionamento. Porém, é como se essa pasta estivesse contendo algum projeto nosso mesmo, beleza? Sem problema nenhum. Então você vai criar aí essa pasta. Vamos deixar ela de um lado e vamos abrir o nosso OpenGit Bash Here e vamos colocar no outro lado da nossa tela, para que a gente consiga ter a visualização tanto do que está acontecendo dentro do nosso projeto, como também o que está acontecendo dentro do nosso terminal. Então a primeira coisa que a gente faz a partir do momento que a gente instalou o Git é configurá-lo. Por que a gente configura? Justamente para que ele tenha acesso ao nosso GitHub, para que as modificações que nós fazemos aqui, os comandos que nós venhamos a realizar, eles sejam comunicados ao nosso GitHub. Então a gente quer subir os nossos códigos lá para o GitHub, a gente precisa que seja configurado o nosso e-mail corretamente dentro aqui do nosso Git. Então, para a gente realizar essa configuração, a gente basicamente vai dar um git config tracinho global e vamos colocar primeiro o nosso user.name e dentro de aspas a gente coloca o username que nós vamos utilizar. No meu caso eu vou colocar Cristec, damos um enter e prontinho, foi configurado o nosso username. E segunda informação que nós precisamos configurar é o git config --global user.email. Então aqui nós precisamos colocar entre aspas o mesmo e-mail que nós utilizamos lá dentro do nosso GitHub. Então no meu caso eu vou colocar clpaula3007
gmail.com. Dou um Enter e pronto, foi configurada as minhas duas informações necessárias aqui dentro do meu Git. Se você está em dúvida se realmente foi configurado, visto que não apareceu nenhuma mensagem aqui para nós, você pode basicamente colocar o código git config --list --global, dar um Enter. Prontinho, aparecem as configurações, que o nosso username é Cristec e user e-mail é o e-mail que está lá dentro do nosso GitHub. Perfeito? Então a gente consegue ter todas essas informações aqui. Então eu vou dar um clique, basicamente limpar o nosso terminal, para que a gente possa agora efetivamente estar criando comandos git. Perceba que dentro dessa minha pasta não existe nenhum arquivo, porém eu preciso transformar essa minha pasta em um repositório, para que dessa forma o meu Git consiga rastreabilizar todas as modificações que forem realizadas dentro dessa pasta. Para isso, eu preciso inicializar um repositório dentro dessa pasta aqui. Perceba que quando eu abri o meu terminal do Git dentro da pasta que vai ser utilizada como meu repositório. Então eu vim aqui, dentro da pasta, botão direito, mostrar mais opções e Open Git Bash. Dessa forma, o meu terminal, ele automaticamente já abriu dentro da pasta que eu quero realizar o meu repositório. Então se certifique que você está com o seu terminal aberto dentro da pasta onde você quer iniciar o seu repositório. E como que a gente faz para iniciar o repositório, propriamente dito? A gente coloca o primeiro código git, que seria o git init, seria o inicializar um repositório dentro dessa pasta onde eu estou. Dando um git init, ele me dá uma mensagem de que ele inicializou um repositório git vazio dentro da pasta em que eu especifiquei, a pasta que estava aberta no momento. Então agora eu estou com o meu repositório aberto. Perfeito. Porém, perceba que eu ainda não tenho nenhum arquivo dentro dessa pasta, mas foi criado um arquivo, foi criado um .git dentro dessa pasta aqui. Porém, esse arquivo é um arquivo oculto. Para nós visualizarmos, a gente precisa vir nesses três pontinhos, opções, modo de exibição, e aqui embaixo nós vamos ter pastas e arquivos ocultos. Nós precisamos assinalar o mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas. Marcando, aplicando e dando um OK, a gente percebe que agora essa pastinha está aqui. Ela é um arquivo oculto porque, ao mesmo tempo em que ela necessita estar dentro dessa pasta, ela não necessita ser mexida. A gente em nenhum momento vai precisar mexer nessa pasta .git. Essa pasta .git é apenas para sinalizar que esse repositório, essa pasta completa aqui, está sendo rastreabilizada pelo Git. Então a gente consegue ter um repositório dentro dessa pasta e todas as modificações que forem feitas aqui dentro, a gente consegue rastreabilizar, beleza? Eu vou basicamente voltar aqui à configuração que estava, de forma a não mostrar os arquivos, pastas ou unidades ocultas, mas a gente sabe que ela existe aqui, sem problema nenhum. E agora nós vamos para o nosso próximo código, que seria o git status. Então a gente pode colocar um git status. Se eu coloco um git status nesse momento, ele não vai me mostrar nada. Por quê? Porque eu não realizei nenhuma modificação aqui dentro do meu código. Esse git status, ele usa a funcionalidade de verificar o estado de um arquivo, que podem ser três: o estado de comitado, o estado de modificado, o estado de preparado. Modificado seria quando a gente modificou alguma coisa dentro do nosso repositório, que seria essa pasta aqui. Movimentou alguma coisa dentro desse repositório local, vamos chamar dessa forma. Então eu criei um novo arquivo, eu modifiquei um arquivo existente, então esse seria o estado modificado. Eu tenho também o status de preparado, quando eu basicamente preparei as modificações que eu fiz e elas estão prontas para serem comitadas. Ser comitada seria ser enviada para o meu repositório lá na nuvem, por assim dizer, lá dentro do meu GitHub. Então eu tenho o repositório local e ao comitar eu transfiro as modificações que foram feitas, então aquele status de preparado, tudo que foi modificado, eu coloco para dentro do meu repositório lá no GitHub. Então, modificado quando eu modifico algo, preparado quando ele está pronto para ser comitado e comitado quando efetivamente eu comitei e enviei para dentro do meu GitHub, ou seja lá onde eu estou armazenando os meus repositórios. No meu caso, eu não
não fiz nenhuma das três questões. Então, como eu nem tenho um arquivo aqui dentro, o meu git status veio vazio. Nenhum commit a ser realizado ainda, nenhum commit, basicamente assim. Agora, se por um acaso, deixa eu aumentar a letra aqui, acho que vai ficar melhor para vocês. Agora, se por um acaso eu viesse aqui e acrescentasse um novo arquivo de texto, por exemplo, arquivo 1. Criei um novo arquivo, então é como se eu tivesse criado uma nova funcionalidade no meu código. Eu criei um novo arquivo. Agora, eu viesse aqui no meu terminal e colocasse um git status, agora você percebe que eu tenho um arquivo aqui, que seria o meu arquivo 1. Então, o meu arquivo 1, basicamente, repassa que eu modifiquei. Eu tenho um arquivo no status de modificado. Eu modifiquei alguma coisa no meu repositório local. Eu criei um arquivo novo. Basicamente dessa forma. Agora, tem um outro estágio, que seria o estágio de preparado. Como que eu preparo esse arquivo para que ele possa ser comitado? Eu preparo esse arquivo dando um git add. E logo ao lado eu coloco, entre aspas, o nome do arquivo que eu quero estar preparando, que seria, no caso, o arquivo 1.txt. Arquivo preparado. Agora eu posso novamente dar um git status para verificar que o meu arquivo agora ele está preparado. Ele está dentro de uma caixinha chamada modificações para serem comitadas. Ele está preparado para ser comitado. Resta eu comitar. Então vamos fazer um overview. Eu vim aqui, iniciei um repositório, foi criada a pasta .git. Então a partir desse momento, o meu git consegue rastreabilizar todas as modificações que eu faço aqui. Eu dei um git status antes de fazer qualquer modificação dentro do meu repositório local. Logo após, eu criei um arquivo de texto chamado arquivo 1, dei novamente um git status e agora apareceu o meu arquivo, ele como modificado. Então eu criei um novo arquivo e ele entrou no estado de modificado. Ele apareceu em vermelhinho porque ele não estava pronto para ser comitado, mas ao mesmo tempo o meu git rastreabilizou que alguma coisa tinha sido modificada dentro do meu repositório local. Logo após, eu dei um git add, então eu adicionei aquele arquivo que antes estava apenas como modificado para o nível de preparado. Então ele está pronto para ser comitado. Não foi comitado ainda, mas está pronto para ser comitado. E logo após eu dei um git status para verificar especificamente essa questão de que efetivamente, a partir do momento que eu dei o git add, o meu arquivo ele se tornou pronto para ser comitado, mas não está comitado ainda. Então esse é um processo inicial de quando a gente vai começar alguma publicação lá dentro do nosso repositório do GitHub. A gente primeiro inicia o repositório, faz as modificações que a gente deseja, adiciona o arquivo para ser comitado e depois comita propriamente dito. Eu poderia aqui, agora nesse momento, o meu arquivo ele está pronto para ser comitado, mas se eu abrisse esse arquivo e colocasse alguma modificação dentro dele, então se basicamente eu colocasse aqui dentro dele um teste primeira modificação e salvasse, seria como se eu tivesse acrescentado uma nova linha de código e aqui no meu terminal colocasse um git status, ele ia mostrar que uma versão dele está pronta para ser comitada, o fato de ele ter sido criado está pronto para ser comitado, mas a modificação feita dentro dele não está pronta para ser comitada, porque ela não foi preparada ainda. Então eu poderia dar novamente um git add, dentro de aspas, colocar o arquivo 1.txt. Agora sim, git status, todo o arquivo e tudo referente a esse arquivo, todas as modificações, contando com a criação e a modificação que foi feita, estão prontas para ser comitadas. Beleza? Então eu vou dar um clear aqui para limpar tudo. A gente já entendeu qual a usabilidade do git init, do git status e do git add. Já sabemos que o git init inicia um repositório, git status verifica o estado de um arquivo que pode ser preparado, modificado ou comitado, e git add que prepara o arquivo que foi modificado ou criado. Perfeito? Então a gente já viu esses três códigos, esses quatro comandos git. Beleza? Esses três comandos git, na verdade, né? Git init, status e add. Beleza. Agora, então, eu já sei, até confirmando aqui com vocês, que o meu arquivo ele já está pronto para ser comitado. Porém, como que eu faço para comitar? Para comitar um arquivo, eu basicamente preciso colocar um git commit
E logo após colocar o git commit, eu posso dar um tracinho M para adicionar uma mensagem. Uma mensagem que significa basicamente, de forma resumida e bem resumida, o que eu fiz nesse commit. O que nesse commit está sendo adicionado. Basicamente nesse sentido. Então, no nosso caso, eu apenas criei o arquivo 1. Então, eu posso colocar criando arquivo. Basicamente, eu simplifico tudo que eu fiz nesse momento. Então, digamos que eu estou ali num sistema e eu quero criar o sistema de login. Basicamente, no meu git commit, eu poderia colocar criando o sistema login. Ou resolvendo problema login. Resolvendo problema recuperação senha. E assim por diante. Eu sinalizo dentro dessa mensagem o que foi feito dentro de um commit de forma resumida, para que em algum momento eu precise voltar em alguma dessas modificações, fique mais fácil eu localizar, beleza? Então eu dou aqui um git commit tracinho M, criando arquivo, ele criou um arquivo em uma inserção, então eu modifiquei um arquivo e criei um arquivo, então é isso que está sendo comitado, é isso que foi feito, basicamente, esse é um resumo do que está sendo feito, do que foi feito nesse commit. Então eu criei um arquivo e modifiquei um arquivo. Agora se eu dou um git status, já não aparece nada. Por quê? Já está na branch master. Então eu já estou numa branch e agora só resta eu dar o push para ir efetivamente lá para dentro do meu GitHub. Porém, para ir para o meu GitHub, eu preciso inicialmente colocar basicamente qual é o repositório no GitHub em que eu vou estar enviando. Vamos fazer o seguinte. Se eu abro o meu GitHub, então se eu entro aqui no meu GitHub, eu vou entrar no GitHub propriamente dito, vou me logar. Dentro aqui do meu perfil no GitHub, então Your Profile, esse é o meu profile no GitHub, aqui eu tenho os meus repositórios, todos os projetos que eu desenvolvi, meus repositórios mais populares, a minha frequência de contribuição aqui dentro do meu GitHub, como se fosse um mini resumo das minhas capacidades, das minhas tecnologias, o que eu sei e o que eu não sei, e aqui é basicamente um resuminho também de tudo isso, e aqui o link tanto do YouTube quanto do LinkedIn. Beleza, e aqui o que nos interessa são os repositórios, então eu posso entrar aqui dentro dos repositórios. Aqui eu vou ter todos os repositórios em que eu já trabalhei, em que eu criei até o momento, repositórios públicos, repositórios privados e assim por diante. Então eu posso vir aqui em New para criar um novo repositório. Então eu vou criar um repositório aqui e eu vou colocar teste git como sendo o nome do repositório. Eu poderia colocar uma descrição, poderia colocar teste git vídeo, não é necessário colocar essa descrição, é opcional, como nós já vimos aqui. Eu vou deixar ele como público e a gente pode adicionar um readme ou não. Um readme seria uma forma de você passar para o seu usuário como que ele tem que fazer para utilizar aquele repositório. Então, digamos que você criou um código em C# e você postou aqui no seu GitHub, deixou como público, quer que as outras pessoas utilizem. Você tem que repassar como que faz para configurar o banco de dados, se tem alguma outra configuração que eu preciso fazer antes de efetivamente rodar o código. Você tem que tudo colocar dentro do readme e essa pessoa vai ter acesso a essa informação para que no momento que ela clone esse projeto, ela consiga, de certa forma, estar rodando de maneira prática e rápida, sem precisar ficar quebrando a cabeça. Porque o objetivo de quem está rodando o seu projeto não é necessariamente quebrar a cabeça para aprender a rodar ele, mas rodar da maneira mais fácil possível, apenas para ver o que você desenvolveu e ver quais foram as tecnologias e funcionalidades que você incluiu no projeto, beleza? Então você pode adicionar um readme. No meu caso eu não vou adicionar porque é uma coisa bem simples aqui, é apenas um teste git, a gente vai trabalhar apenas com arquivos de texto mesmo nesse projeto, então é uma coisa bem simples. Então aqui embaixo eu vou dar um create repository. E beleza, criando o repositório, ele já dá até algumas dicas aqui de como a gente faz para adicionar o nosso projeto aqui no repositório. Então ele já mostra aqui até alguns códigos, como o git init, de iniciar o repositório, git add, onde a gente adiciona ali algum arquivo como preparado, o git commit, em que a gente faz o commit, a mensagem do commit, a branch em que nós estamos, e aqui adicionando basicamente ao link do nosso repositório.
E é isso aqui que nós queremos. Então, no caso aqui, é esse link que nós queremos, porque esse link nos mostra onde está o nosso repositório criado. E nós precisamos passar para o nosso código ali de Git, aonde está o nosso repositório, antes da gente efetivamente conseguir commitar até o final. Então, finalizar o nosso commit e subir as modificações aqui para o nosso repositório no GitHub, nosso repositório na nuvem, por assim dizer. Então aqui nós temos o código HTTPS, temos SSH, no nosso caso a gente vai utilizar o HTTPS, então a gente vai copiar esse código aqui, copia esse código, volta aqui para o nosso código. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, informar para o nosso código Git aonde que está o nosso repositório. Então para isso a gente vai colocar o seguinte, nós vamos basicamente colocar aqui um git remote add origin e o link. Posso colocar aqui paste, calma, que deu errinho aqui no momento de fazer o paste, origin, paste. Coloquei o meu link. Agora eu posso dar um enter e prontinho. Agora eu já adicionei qual é o link aonde eu quero commitar. Então beleza, eu commitei. Então ele está pronto ali, ele estava preparado para ser commitado, ele foi commitado, agora eu preciso efetivamente colocar ele dentro do meu repositório, dentro lá do meu repositório na nuvem, por assim dizer, dentro do repositório no GitHub. Como que eu faço isso? Eu basicamente preciso dar um git push para efetivar esse commit. A gente já criou o repositório no GitHub, já informou para o nosso Git aonde que é esse repositório, agora a gente só precisa confirmar, por assim dizer, e efetivar a ação do commit. Então eu posso dar um git put. Olha, ele deu um erro aqui. Git put set upstream origin master. Deu esse erro aqui. O que isso significa? Como é o primeiro push que nós estamos fazendo, nós estamos tendo que especificar de onde para onde nós estamos fazendo esse commit, esse push. Então, no caso, a gente aqui dentro da nossa máquina, nós estamos na origin, nós estamos na origem, porque a gente adicionou na origin, git remote add origin, essa daqui é a origem. O local onde nós estamos indo é para master. Por que para master? Porque se nós abrirmos o nosso GitHub, nós vamos verificar que basicamente, a partir do momento que a gente fizer o commit, a gente vai verificar. Mas que basicamente a branch que nós estamos trabalhando aqui dentro do GitHub, por padrão, vai ser a master. Então nós estamos passando que as informações que nós temos aqui na origin nesse momento vão ser repassadas lá para master. Então, a gente está especificando detalhadamente tudo. E esse set upstream significa que a partir do momento que a gente faz o nosso primeiro commit e passa as informações detalhadas, a gente não vai precisar daí passar elas detalhadas dessa forma depois. Daí depois a gente consegue estar fazendo apenas o git push nas próximas efetivações de commit que nós realizarmos. Então a gente pode apenas copiar esse código aqui e dar um paste aqui embaixo e dar um git push set upstream origin master. Então a partir disso a gente já consegue. Provavelmente nesse momento aqui talvez te peça para logar no GitHub. Abra uma telinha para você se logar no GitHub e assim por diante. Você se loga e continua o processo que nem eu continuei aqui. É apenas um momento que ele vai confirmar se aquele e-mail que você cadastrou antes efetivamente faz sentido com o e-mail que você tem no GitHub. Perfeito? Então agora se eu abro o meu GitHub e dou um refresh, a gente percebe que pronto, o meu arquivo está aqui. Eu subi o arquivo e as modificações para dentro do meu GitHub. E como eu comentei, aqui a branch master, que é basicamente a branch em que nós estamos trabalhando aqui dentro do nosso repositório no GitHub. A gente vai trabalhar com algumas branches daqui a pouco, a gente vai aprender a criar branches, manipular cada uma delas, movimentar entre elas, mergear elas e assim por diante. Mas só para vocês entenderem, de início nós temos aqui a branch master. Então agora, se a gente desse apenas um git push, a gente já conseguiria modificar, enviar as informações aqui para o nosso repositório no GitHub. Então basicamente aqui esse arquivo .txt, se nós abrirmos ele, vai aparecer basicamente quais são as instruções que nós colocamos dentro do arquivo, beleza? E eu posso fazer o seguinte também, vejamos aqui dentro da nossa pastinha de teste Git, vamos abrir aqui o nosso repositório ou o nosso terminal. Antes vamos passar um overview. Então basicamente o que eu fiz? Eu dei um git status para ver como que estava a informação, nós tínhamos aqui o nosso arquivo preparado,
porque era um novo arquivo e dentro dele nós fizemos uma modificação também. Logo após, a partir do momento que ele já estava preparado para ser comitado, nós o comitamos, dando um git commit, -m, para colocar uma mensagem enxuta do que foi feito naquele commit, no nosso caso, criando o arquivo. E o que foi feito foi basicamente, foi criado um commit aqui com um código do commit, e o que foi feito nesse commit foi basicamente um arquivo que foi modificado e um arquivo que foi inserido. Então a gente criou um arquivo e modificou um arquivo. Então ele foi criado aqui, esse arquivo .txt. Perfeito, foi basicamente o commit, basicamente o que engloba esse commit está escrito aqui dentro. Beleza, logo após a gente deu um git status e a gente percebe que não tem nada para comitar. Por quê? Porque já foi comitado. Então a gente não tem nada alterado, nada modificado, nada preparado e não temos nada para comitar porque o que foi comitado já foi feito. Depois a gente fez uma configuração, que é uma configuração que a gente precisa fazer uma vez só. A partir do momento que nesse repositório a gente vai linkar o nosso repositório local com um repositório no GitHub apenas, a gente precisou fazer apenas uma vez. Então a gente basicamente informou para o nosso Git que esse repositório local aqui, ele está linkado com um repositório específico dentro do GitHub, que é esse link aqui que nós copiamos e eu já mostrei para vocês aonde ele se localiza. E é basicamente nós colocamos ele aqui, perfeito? Tranquilo, sem nenhum tipo de dificuldade nesse momento. E logo após nós demos um git push, que foi para efetivar o commit que nós fizemos anteriormente. Deu um erro por ser o primeiro commit, em que nós tivemos que forçar e repassar algumas informações de para onde estava indo esse repositório e essas modificações. Então a gente fez aqui um push forçado, por assim dizer, passando todas as informações detalhadas do que estava sendo feito. Porém, a gente colocou o set upstream para que dessa forma essas informações fossem salvas. Então, no próximo git push, a gente pode basicamente escrever git push sem precisar dar esse comando um pouco maior. Logo depois, a gente colocou então o comando que foi sugerido, o git push set upstream origin master, e foi feito o nosso push efetivamente. Carregou aqui todos os processos e enviou as modificações para dentro desse repositório que nós repassamos. E ao recarregar o nosso GitHub, nós percebemos que efetivamente a modificação foi feita. Tranquilo. Vamos dar um clear aqui. Já verificamos todo o processo de estar realizando, né, esse processo de dar o push. E aqui a gente pode criar novos arquivos também. Então eu posso criar aqui o arquivo 2. Posso criar também o arquivo 3. E posso, dentro do arquivo 1, modificar. Modificado novamente, sim. Vamos salvar. Beleza. Agora eu posso vir aqui dar um git status e é para ter bastante coisa. Então eu tenho aqui que foi modificado o arquivo 1 e foi adicionado o arquivo 2 e o arquivo 3. Tranquilo, foi exatamente o que eu fiz. Agora perceba, como eu tenho várias modificações em arquivos diferentes, eu teria que dar um git add e colocar 3 vezes, nesse caso aqui, o arquivo aqui. Então, arquivo 2.txt, daí depois eu teria que fazer de novo com o arquivo 3.txt, arquivo 1.txt e assim por diante. Para eu não precisar fazer isso, existe um comando que auxilia, que seria o comando basicamente git add ponto. Então eu vou preparar todas as modificações que foram feitas. Dando git add ponto e git status, eu percebo que tudo já foi preparado. Então eu posso basicamente dar um git commit -m criando novos arquivos. Dei o meu git commit, então 3 files foram modificados, 2 foram adicionados e 1 foi deletado. Provavelmente deletei algum espaço em branco, alguma coisa nesse sentido, por isso desse deletion. E daí aqui embaixo eu posso dar o git push. Dando o git push, ele basicamente já funcionou. Confirmei com vocês. Agora, apenas dando o git push, eu já consegui enviar sem precisar dar aquele código extenso. Voltando ao nosso GitHub, dando um replay aqui, eu percebo que agora eu tenho o meu arquivo 1, que tem agora o modificado novamente, sim. Tem o arquivo 2, que eu não coloquei nada dentro, e tem o arquivo 3, que eu não coloquei nada dentro
também. Então eu fiz diversas modificações aqui. Então agora eu posso dar um clear novamente. Vamos voltar ali para nossa pasta. Eu comentei com vocês a questão de versões, da gente conseguir rastreabilizar e verificar todas as versões do nosso código. E é isso que a gente vai fazer. Para isso, eu preciso praticamente dar o código git reflog. Git reflog. Beleza, git reflog sem esse tracinho na frente. Git reflog. Com git reflog, eu consigo ver as versões. Então, quais versões que eu tenho? Eu tenho duas. Eu tenho a versão criando novos arquivos, que foi a que eu acabei de fazer, em que eu adicionei uma modificação no arquivo 1 e tive também modificações, tive a inserção do arquivo 2 e arquivo 3, e tive o criando arquivo, em que foi o meu commit inicial. Foi o commit basicamente onde eu criei o arquivo 1 e modifiquei o arquivo 1. Atualmente, o nosso repositório local está apontando para o criando novos arquivos. Então, essa versão do meu repositório local está apontando para a versão de criando novos arquivos, onde eu tenho os 3 arquivos e dentro do meu arquivo 1 tenho o modificado novamente sim, que foi o que foi criado, beleza? Porém, eu posso caminhar entre essas versões. Perceba que cada versão tem um código. Esse código é específico e único para essa determinada versão. Para eu estar me voltando ou indo para uma versão mais atual ou voltando para uma versão mais antiga, eu preciso apenas colocar um git reset --hard e logo após colocar o código da versão. Então eu posso colocar aqui que eu quero voltar para a versão EBA2CC8. Damos um enter. Peraí, acho que é 2-hard. Prontinho, agora está no criando arquivo. Então, onde eu estou é no criando arquivo. Se eu coloco o git reflog, perceba que eu estou agora, então perceba que eu me movi para o arquivo EBA2CC. Então, antes eu estava no criando novos arquivos, agora eu me movi para o EBA2CC8, que seria o criando arquivo. E perceba que a minha pasta já mudou. Eu não tenho mais aquele arquivo 2 e arquivo 3. Eu tenho apenas o arquivo 1. E o arquivo 1 não tem mais aquele modificando agora novamente sim. Por quê? Porque isso aí foram modificações da minha versão de criando novos arquivos. Então perceba que eu consigo voltar e me locomover entre as minhas versões. Perceba? Agora eu posso voltar. Eu posso dar um git hard e voltar para o meu EBA23F99B. Onde eu estou tirando esses códigos? Aqui desse ladinho. Beleza? E a versão A23F99B é a versão de criando novos arquivos. Se eu faço isso daqui, prontinho, volta a minha versão mais atual. Se eu dou um git reflog, eu consigo verificar que eu me movi novamente, agora para A23F99B, que é basicamente a criando novos arquivos e é a atual basicamente nesse momento. Tranquilo? Então a gente consegue fazer essa movimentação. Agora, vamos entender um pouquinho mais sobre branches. Deixa eu abrir aqui o meu PowerPoint, que eu acho que a gente vai entender melhor por aqui. Então, vamos lá. O que seria branch? Geralmente, você vai utilizar branch quando você estiver trabalhando em equipe. Então, na maioria das vezes, vai ser quando você estiver efetivamente trabalhando em uma empresa, né? Porque dificilmente num projeto pessoal você vai estar trabalhando com várias pessoas. Pelo menos no início, certo? Então, a branch, ela nos auxilia justamente quando nós estamos trabalhando com diversas outras pessoas e essas outras pessoas estão trabalhando no mesmo código que você. Então, ao mesmo tempo que você está desenvolvendo uma melhoria no código A, uma outra pessoa também está desenvolvendo uma melhoria diferente no código A também. Então, beleza. Então, como que funciona? Na maioria das vezes, a gente tem a branch master. Para não dizer todas as vezes, né? A gente tem a branch master. O que seria a branch master? É aquela branch onde está tudo funcionando perfeitamente bem. Isso porque o aplicativo, o sistema que o nosso cliente está utilizando naquele momento é apontada para a branch master. Então, aquele sistema que o nosso usuário já está criando registro, já está realizando login, já está fazendo todo o trabalho necessário dele, é um sistema que já está funcionando tudo perfeitamente bem. Tudo que tem até o momento está funcionando perfeitamente bem. Então, a branch master, ela precisa estar com tudo funcionando. Ela já tem a versão 1 funcionando, versão 2 funcionando, já está na versão 4
4 e tudo funcionando. Porém, surge a necessidade de ser realizada uma nova melhoria para passar para a versão 5. O que vai acontecer? A gente não vai modificar dentro da Branch Master. Por quê? Quando a gente está criando uma nova melhoria, erros aparecem, dificuldades surgem, enroscos e assim por diante. E a gente não quer que o nosso cliente final tenha acesso a tudo isso, que seja prejudicado o trabalho dele por conta disso. Então, o que acontece? O nosso desenvolvedor A, o que ele vai fazer? Ele vai clonar essa Branch Master. Então, ele vai passar essa Branch Master para a Branch A. Ele vai criar uma nova Branch e vai passar a Branch Master para a Branch A. Então, essa Branch Master, essa Branch A, ela vai se tornar um clone da Branch Master. Ela vai ser igual. As mesmas versões que tem na Branch Master terão na Branch A. Então, todas essas versões vão ter aqui. Porém, de diferente é que nessa branch aqui, que não é apontada no sistema atual, o nosso desenvolvedor A pode mexer. Então, nessa branch aqui, ele vai acrescentar uma nova modificação. E essa nova modificação pode ter erro, ele vai fazer todos os testes necessários, vai arrumar tudo certinho, vai verificar algo que está dando problema aqui, algo que está dando problema ali, vai ajustar, vai mexer, porque ninguém vai estar vendo essa branch, apenas ele. Apenas no computador dele vai ter essa branch A. Perfeito, ele vai modificar, vai fazer a alteração, que vai ser ali a alteração da versão 5, por assim dizer. Porém, ao mesmo tempo, tem uma outra melhoria que precisa ser feita. Uma outra melhoria em outro ponto. O que vai acontecer? O desenvolvedor B, ele vai basicamente fazer o mesmo processo de clonar a master para dentro da branch dele. E a branch B vai se transformar na master, vai se tornar um clone da master, por assim dizer. Vai ser igual a master. Então ele não vai precisar mexer na master em si, ele vai mexer na branch B. A branch B não é visualizada pelo cliente final, apenas a branch master. Então digamos que a branch A, em certo momento, ela vai ser igual, vai ter tudo que a branch master tem. Vai ter tudo que a branch master tem, porém a branch A vai ter um a mais, que será a movimentação que o desenvolvedor A vai fazer. Agora, a Branch B vai ter tudo que a Branch Master tem e um a mais, que é a modificação que o desenvolvedor B vai estar desenvolvendo. Porque ele vai desenvolver também aqui uma nova funcionalidade. Então, a Branch existem para isso. São ramificações para que a gente consiga mexer no código sem estragar o que está pronto. Basicamente isso. Então imagine se eu tivesse só a Branch Master e precisasse desenvolver alguma coisa nova na Branch Master. Nossa, seria um problemão, porque às vezes quando você está desenvolvendo, você acaba quebrando alguma outra parte. E isso iria dificultar quem está utilizando, porque do nada está funcionando, do nada para de funcionar porque uma outra coisa está sendo desenvolvida. Não dá para ser assim. Então a Branch Master, mesmo estando em momento de desenvolvimento, onde novas funcionalidades estão sendo criadas, a Branch Master sempre permanece funcionando com aquelas modificações que estão prontas até o momento. E as modificações de alteração e melhorias que são realizadas em outras ramificações. Ramificações que apenas os desenvolvedores têm acesso. Então apenas o desenvolvedor A tem acesso à Branch A e a nova modificação que ele está fazendo, incluindo os erros que acontecerem e assim por diante. O desenvolvedor B, apenas ele tem acesso à Branch B, onde ele vai criar todas as movimentações a mais que são necessárias. E basicamente isso. Aí depois que o desenvolvedor B fez todos os testes, está tudo funcionando, não tem problema nenhum, está tudo corretinho, tudo redondinho, aí ele vai juntar a Branch B a Branch Master, e daí a Branch Master vai passar a ter mais uma versão, e tudo funcionando ainda. E só depois que o desenvolvedor A realizar todos os testes, tudo estiver funcionando, tudo redondinho, que ele vai fazer a junção com a Master, e daí a Master vai ter mais uma versão, entendeu? É basicamente esse o processo. Então, basicamente, a Branch B se transforma num clone da Master, então a Branch B vai ter tudo que a Master tem, mais a movimentação que vai ser adicionada, e depois que tiver tudo certo, ele volta para a Branch Master com tudo funcionando. A Branch A vai ser o mesmo processo, vai ser um clone da Branch Master. Depois que tiver tudo funcionando o que ele desenvolveu, ele volta para a Branch Master. E assim a gente tem tudo sempre funcionando na Branch Master. Perfeito? Então, branches
são ramificações que auxiliam no trabalho em conjunto, em que cada ramificação vai ter um código específico de alguma melhoria que está sendo desenvolvida, perfeito? Agora a gente vai entender como que a gente clona essa branch master, né? Como que a gente cria uma outra branch baseada na branch master e como que a gente junta depois essa branch B ou branch A ou branch C dentro da nossa branch master, tá bom? É basicamente isso que a gente vai entender agora. Então vamos lá. Deixa eu minimizar tudo aqui. Beleza. Vamos voltar aqui para o nosso código. Vamos dar um clear. E vamos começar a ver sobre branches. Primeiro, como que a gente consegue ver quais branches nós temos na nossa aplicação? Nós conseguimos apenas com o git branch. Nós verificamos que a gente só tem uma única branch. Nós temos a branch master. É a única branch que nós temos aqui no nosso projeto. E efetivamente, se nós abrirmos o nosso repositório no GitHub, a gente tem a branch master. E tranquilo. Agora, vamos criar uma nova branch. Como que a gente cria uma nova branch? Nós vamos criar a branch git checkout. Git checkout não, git branch. E daí aqui a gente coloca o nome da branch que nós estamos criando. Então eu vou colocar branch A. Prontinho. Agora se eu dou um git branch, perceba que eu tenho a master e a branch A, Agora perceba também que o asterisco e o verdinho está na branch master. Por quê? Porque eu estou dentro da branch master nesse momento. É isso que ele está querendo dizer. Se qualquer movimentação que eu fizer aqui, eu estou movimentando a branch master. Eu posso ter a branch A, mas eu estou na branch master. Basicamente essa é a explicação. Agora, como que eu faço para entrar dentro da branch A? Porque eu nunca quero movimentar dentro da branch master. Eu só vou movimentar a branch master quando eu estiver juntando a minha movimentação da branch A para dentro da branch master, porque daí eu sei que tá tudo certo, tá tudo funcionando. Para eu entrar dentro da branch, eu preciso basicamente dar um git checkout e o nome da branch, no nosso caso, branch A. Prontinho. Então eu troquei para a branch A. Agora eu posso dar um git branch. E perceba que agora é a branch que está verdinha. Então eu fiz a movimentação. Agora eu estou mexendo dentro da branch. Basicamente isso. Agora, o que a gente pode fazer? Dentro da branch, eu posso realizar algumas movimentações. Então aqui, eu posso basicamente criar um novo arquivo. Arquivo 4. Posso vir aqui no arquivo 3 e modificado na nova branch. Modificado na nova branch. Arquivo 2. Posso criar também uma nova pastinha aqui, uma pasta. E assim por diante. Criei aqui algumas movimentações dentro da branch. E do mesmo processo, eu posso dar um git status. Foi modificado arquivo 2 e 3, arquivo 4 foi adicionado. Posso dar um git add ponto para preparar todo mundo. Git status para ver todo mundo preparado. Posso dar um git commit. Modificando dados, nova branch. Deu um erro aqui. Por que esse erro? Porque eu não coloquei o -m. Eu creio que seja isso. -m, vamos dar um pronto. Prontinho, comitou. Agora, eu posso até dar um git push. Como é a primeira vez que eu dou um git push, eu quero passar não para master agora, eu quero passar para branch, eu preciso, de novo, fazer aquele upstream. Podemos dar um copy, paste aqui. Opa. Podemos dar um copy, paste aqui. Dar um enter. Beleza, foi para branch. Agora, se eu volto aqui no meu processo, dou um replay. Opa. Branch. Prontinho, agora eu tenho a branch, que tem todos os arquivos, e tenho a branch master, que tem todos os arquivos. Tem os arquivos apenas 1, 2 e 3. E a branch, que tem o arquivo 1, 2, 3 e 4 e as movimentações que foram feitas. Beleza? Então, ok, tudo feito até o momento.
Mas perceba que a branch só eu tenho acesso, só os desenvolvedores têm acesso, o meu cliente não. Como que eu faço para juntar com a branch master, né? Para que agora que todas as movimentações estão certas dentro da branch, eu junto com a branch master para que aí sim eu possa seguir o fluxo. Daí vai estar tudo pronto na branch master, o meu usuário final vai estar tendo acesso também. Primeiro, vamos dar um overview aqui só para entender tudo que foi feito. Então, basicamente aqui, eu verifiquei quais branches eu tinha só a branch master, criei a branch brancher, fiz aqui a verificação, agora eu tenho duas branches, porém eu estava dentro da branch master, dei o git checkout brancher para que agora eu troquei agora a branch que eu estava dentro, agora eu estou dentro da brancher, não mais dentro da master, fiz uma movimentação aqui dentro da minha pasta, feita a movimentação eu dei o git status e ele me apareceu com alguns itens no estado de modificado, então arquivos que foram modificados e arquivos novos que foram criados, dei um git add para preparar todos esses arquivos, os arquivos foram preparados porque eu dei um git status e comprovei essa informação, dei o git commit, deu um erro na primeira vez porque eu não coloquei o tracinho M antes de colocar o texto, mas agora na segunda vez eu coloquei o tracinho M, deu tudo certo, deu o git commit, 3 arquivos modificados e 2 inserções, dei o git push, ele me pediu para fazer o set upstream, porque eu nunca tinha feito um push para dentro da branch brancher, então agora eu fiz, coloquei esse código aqui, forçando, né, da onde estava indo para onde que estava indo. Agora nos próximos eu posso apenas dar o git push, que nem nós já vimos anteriormente, e já confirmamos que efetivamente dentro do meu GitHub eu criei essa nova branch. Então, tudo tranquilo até então. A gente conseguiu entender o que aconteceu. Então agora eu posso dar um clear. E agora a gente vai passar para esse passo. Eu estou dentro da branch git brancher. Tanto que, se eu der aqui um git checkout master e eu volto para master, perceba que eu não tenho aqueles outros arquivos. A pasta nem foi adicionada, por isso que ela apareceu. Eu achei que pasta ia ser adicionada também, mas nem foi adicionada. A pasta nem foi adicionada, só os arquivos de texto mesmo. Por isso que mesmo eu tendo passado para master, a pastinha continua aqui. Posso até excluir essa pasta para não nos confundir. E agora eu dou um git checkout brancher. Beleza, aparece o arquivo 4 e também os modificados na nova branch. Coisa que se eu coloco master, não aparece. Beleza? Não tem a movimentação aqui. A gente consegue perceber que os arquivos estão diferentes entre a branch brancher e a branch master. Elas estão diferentes. Então agora, como que a gente faz para mergear, para juntar esses arquivos na branch master? Primeira coisa, eu tenho que estar dentro da branch master. Eu tenho que estar dentro da branch, onde eu vou colocar tudo ali dentro. Beleza? Então, se eu vou colocar as movimentações da minha branch nova na branch master, eu preciso estar dentro da branch master. Se eu quero movimentar, se eu tenho uma branch B e essa branch B, eu quero juntar a branch B na branch A, eu preciso estar dentro da branch A para trazer os dados da branch B. E assim por diante. Agora, como que eu faço para juntar? Basta dar um git merge. E esse branch merge, eu coloco, então, o nome da branch que eu quero estar incluindo na que eu estou. Então, eu quero estar incluindo a branch A, git merge. Então, basicamente, eu estou dando um update, fiz um update, arquivo 2, arquivo 3 teve movimentações e teve o arquivo 4 ali que foi incluído também. Então, agora eu juntei. Perceba que eu estou na branch master, só que agora aparece todos os arquivos. E se eu entro no arquivo 3, tem a informação, no arquivo 2 tem a informação, então eu efetivamente juntei as duas branches. Tanto que se eu der um git status, e aqui no git status não aparece nada, mas eu fiz essa junção, tá junto. Agora, se eu volto aqui para minha master, dou um replay, perceba que ainda não está aqui, porque eu preciso dar o commit e preciso efetivamente mandar para cima. Então eu vou dar o meu git commit merge. Beleza. Tudo certinho, a branch ahead of orange master by one commit. Então, beleza, a minha branch está na frente por conta de um commit. Então, a minha branch master precisa dar um commit para ela estar efetivamente pareada com o que está lá dentro do meu repositório
no GitHub, ele está falando que o que eu tenho no meu repositório local está à frente do que eu estou lá no meu repositório no GitHub. Basicamente nesse sentido. Então agora eu posso dar um git push. Dando um git push, beleza. Passei agora a master que está aqui no meu computador para dentro da master que está dentro do GitHub. Então agora eu posso dar um replay e beleza. Tem o arquivo 4, que não tinha nada dentro. Tem o arquivo 3, que foi modificado na nova branch. E tem o arquivo 2, que foi modificado na nova branch, arquivo 2. Perfeito, então agora a gente conseguiu mergear. A gente conseguiu fazer todo esse processo. Porém, tem um processo que a gente tem que fazer sempre quando a gente está trabalhando com isso. Que é, primeiro, vamos aqui ver no nosso PowerPoint para a gente entender melhor. O processo de criação de branch mais merge. Geralmente é esse processo que se usa nas empresas. Claro, isso pode ser modificado. Então é sempre interessante que você saiba quais são as regras da empresa onde você está trabalhando. Não saia fazendo, mas saiba exatamente quais são as regras. Aqui nós temos um novo código, que a gente não trabalhou ele ainda. Mas o que ele faz é atualizar a branch master. Então digamos, como eu tenho várias pessoas trabalhando juntas, o que pode acontecer? Pode acontecer de o seguinte, eu estou modificando a branch A, deixa eu aumentar aqui que fica melhor. Beleza, eu estou trabalhando na branch A, estou desenvolvendo aqui todas as coisas na minha branch A, mas ao mesmo tempo que eu estou desenvolvendo a branch A, tem uma pessoa desenvolvendo na branch B. E acontece dessa pessoa que está na branch B terminar primeiro e colocá-la na master. E pronto, agora a master já está diferente. A master não tem mais as 4 versões que tinha quando eu clonei. Agora a master tem 5 versões. Então, se eu basicamente passar a minha branch A para dentro da master, eu basicamente vou estar sobrescrevendo essa versão 5. Porque eu não vou estar passando essas informações da versão 5. Isso porque quando eu clonei da master, ela tinha só 4 versões. Só que agora que eu vou passar as minhas modificações, ela tem 5. Então, o que acontece? Antes de eu passar os dados para a branch master, eu tenho que me certificar que ainda a branch master está atualizada. Se ainda a branch master está igual ao momento em que eu clonei. Então eu tenho que dar um git pull. O que esse git pull faz? Ele vai atualizar a branch master. Então ele vai basicamente pegar agora tudo de novo que tem na branch master e que está funcionando e vai passar para o meu código de novo. Então agora eu estou atualizando novamente a minha branch A. Antes ela estava apenas com a versão 4, até a versão 4. A branch B terminou primeiro, foi publicada a versão 5, eu estou atualizando a minha branch A com essa versão 5 também, para depois de ter atualizado a minha branch, aí sim eu passar as minhas movimentações para dentro da branch master, entendeu? Então eu atualizo para ter certeza de que a minha branch está atualizada com a master, daí depois eu crio, então aqui, esse daqui é o primeiro pull, né? É o primeiro pull que eu faço, ainda tendo as 4 versões. Atualizo a branch master para dentro da minha branch. Crio a branch com a minha nova branch. Crio a minha nova branch a partir da branch master atualizada. Então eu criei uma branch com a branch master atualizada até as 4 versões. Depois dei o checkout para essa nova branch que eu criei, então eu entrei na branch que eu acabei de criar, desenvolvo as funcionalidades na nova branch e realizo todos os testes para ter certeza de que está tudo funcionando. Dou um git checkout para a branch principal. Então eu volto para a branch master e quando eu volto para a branch master, eu faço o que eu acabei de falar. Eu dou o git pull para atualizar a branch master que está dentro da minha máquina. Porque às vezes no GitHub já está atualizada, já está lá com a versão 5. Mas quando eu dei o git push, eu dei o git pull lá no início, a branch master estava só com 4 versões. Agora está com 5. Então eu dou o git pull de novo para atualizar a minha master com a master que está no GitHub, ou seja, lá onde eu estou armazenando meus códigos, e depois eu dou o git merge, aonde eu vou mergear colocando o nome da branch que eu estava trabalhando. Então eu junto a branch em que eu estava trabalhando dentro da master, que é a final, beleza? É basicamente nesse sentido. Então esse é o processo
que a gente faz. Então, basicamente, a gente conseguiu fazer todo o processo que seria aqui dos códigos dentro do Git. Então, a gente conseguiu criar uma nova branch, fazer o pull, fazer o push, o commit, criar um novo repositório, configurar ali o nosso username, o nosso e-mail. E é basicamente isso que a gente queria para essa aula. Mas uma coisa que eu deixo repassar aqui para vocês é que existem softwares de gerenciamento de versões. Então, você não necessariamente precisa toda hora estar com essa tela preta aqui. Existem formas de você fazer de uma forma muito mais visual. Então, nós temos o Source Tree, que daí você tem uma interface gráfica ali para ir fazendo commit, push, é bem mais simples do que você ficar tendo que digitar toda hora. Temos o Tortoise SVN, que também auxilia, e temos o Git de dentro do Visual Studio. Exatamente, o Git de dentro do Visual Studio. Tanto que, se você abre o Visual Studio, deixa eu mostrar esse para vocês. Se você abre o seu Visual Studio e vamos abrir uma pasta local. Vamos abrir aqui uma pasta local. Vamos colocar aqui uma nova pasta. Teste Git Visual Studio. Basicamente esse teste Git Visual Studio. Beleza, eu criei uma pasta local. Eu venho aqui em alterações do Git. Eu posso criar um repositório no Git. Ele já pega os dados do meu... lá de dentro do meu GitHub, você pode entrar aqui dentro do seu repositório no GitHub. Então eu vou colocar aqui a conta no GitHub, vou fazer o login, ele basicamente já faz aqui, já entra. Eu vou colocar aqui teste GitHub Visual Studio, vou deixar como privado esse daqui, mas basicamente criar e enviar por push. Eu estou criando o meu repositório, aquele git init, e estou enviando por push para efetivamente criar. Então basicamente criei aqui o meu repositório, o git ignore e git attributes vieram juntos, que seria basicamente aquela pasta .git que foi criada. Então, se eu volto aqui no meu processo do Git, Crislane Luana, vem os meus repositórios, perceba que agora eu tenho o teste Git Visual Studio, já foi criado, dando com o Git Ignore como Git Attributes, que daí já foram adicionados automaticamente pelo Visual Studio, e aqui eu posso adicionar, posso adicionar um novo arquivo, por exemplo, teste, novo arquivo. Nesse novo arquivo eu vou basicamente colocar teste. Criei esse novo arquivo, vem alterações do Git, aparecem as alterações que eu fiz. Eu fiz essa movimentação no teste. Eu posso vir aqui em cima em Git, gerenciar branches. Eu estou na branch master, então eu estou na branch master, eu posso vir aqui e nessa movimentação que eu fiz aqui, eu posso adicionar uma mensagem, seria basicamente o processo de commit. Então aqui tá as informações preparadas, eu posso aqui primeiro... Então aqui tá as preparadas, eu posso confirmar tudo, ele vem aqui como confirmado, resta então enviar por push, mas antes de enviar por push eu posso dar um efetuar pull, ele vai atualizar, o repositório já está atualizado, e enviando por push, ele vai ser enviado lá para o meu repositório no GitHub. Então basicamente dessa forma eu fiz todo o processo, e aqui está aqui, fiz todo o processo. Eu primeiro fiz a movimentação, daí eu fiz ele veio aqui como preparado, eu fiz o Git commit, dentro do Git commit eu fiz o push, e o push enviou daí lá para dentro do meu repositório no GitHub. Então é uma forma mais visual de você fazer as movimentações, e aqui aparece quem movimentou, quando movimentou, aqui nós temos os códigos, né, basicamente de cada uma das branches, em que a gente consegue voltar e ir basicamente para cada uma delas. Se eu clico nessa daqui, eu percebo que dentro dela só tem o Git Attributes e o Git Ignore. Dentro do primeiro commit, eu só tenho alterações testes que foi adicionado. O que foi modificado eu consigo ver aqui também. Então, enquanto não existia essa linha, eu adicionei uma nova linha com teste. E é basicamente isso. Então, a gente tem outras ferramentas de gerenciamento de software, né? Outros softwares, onde a gente utiliza os mesmos comandos Git que a gente viu aqui na prática, com a mão mesmo, dentro da nossa tela preta. Nós temos aí interfaces gráficas para estar utilizando. Então você muito provavelmente dentro de uma empresa não vai fazer exatamente da forma que eu fiz, mas vai estar utilizando uma interface gráfica. Mas é interessante você conhecer e saber, para que você, se você sabe a forma mais difícil, você vai automaticamente aprender mais fácil na forma mais simples de se fazer, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até um próximo vídeo. Falou!